canal. Esse infelizmente vai ser o nosso último vídeo de Descendants of the Sun, porque eu terminei de assistir ontem e agora eles vão lançar só mais 3 episódios, só que os 3 episódios, 2 vão ser só dos bastidores e um vai ser um epílogo. Então, infelizmente, Descendants of the Sun acabou. Ainda tô meio em estado de choque com aquele final, tô pensando direto, achei que foi muito bom, ficou muito legal, o final foi muito diferente. Mas eu vou falar do final pra vocês dessa última parte mais futuramente, um pouquinho mais pra frente. Bom, agora eu quero falar pra vocês, aqui, resumir a história, basicamente, que vocês com certeza já conhecem. Inclusive, gente, esse vídeo vai ter spoiler, então se você não terminou de assistir a série, termina de assistir, coloca o vídeo aqui no assistir mais tarde e depois volta pra cá e assiste o vídeo, tá? Porque senão eu vou estragar tudo surpresa pra vocês. Então, bom, a história vocês já conhecem, é de uma médica que conhece um soldado lá no hospital, aí eles começam a se gostar, só que acabam acontecendo algumas coisas e eles acabam se separando, aí ele vai cumprir uma missão pacificadora lá em Uruk, acontece umas coisas com a médica também, ela tem que fazer um trabalho voluntário lá em Uruk também, e em Uruk acontece várias coisas como terremoto, vírus, a médica fica refém, o soldado é baleado. Acontece várias coisas, porque como todo bom melodrama, eles gostam de fazer a gente sofrer, né? Então acontecia de tudo lá. Você pensa que, assim, não, agora vai ficar tudo bem. Não, acontece outra desgraça. Fala assim, nossa, mas já aconteceu desgraça, agora vai ficar tudo bem. Não, acontece outra desgraça. Aí você pensa, tá chegando os últimos 2 episódios, então agora vai ficar tudo bem, porque é o finalzinho. Não, acontece mais desgraça. Então, eles voltam pra Coreia. Você pensa que na Coreia, você, agora a Coreia vai ficar tudo bem, porque eles não estão lá em missão, não estão em um país perigoso, nada, então agora vai ficar tudo bem. Não, o mocinho é mandado por uma missão lá, o Big Boss é mandado por uma missão, e lá ele é baleado, ele e o amigo dele, o Don-Shi, é baleado. Eles são baleados perto lá de um tanque, o tanque explode e todo mundo pensa, nossa, agora eles morreram, né? Que aliás foi a parte que, nossa, doeu mais aqui na minha alma, gente, foi essa a parte que eu pensei que eles morreram. E ficou quase o episódio inteiro, né, essa da médica, da Pretty Doctor, médica sofrendo, a tenente lá também sofrendo. Esse aqui é o Teles, tá? Então ele também quer aparecer aqui na filmagem. Esse é o Teles. Então, voltando aqui, a Tenente também ficou sofrendo, porque o namorado dela morre. Aí você pensa, nossa, agora ele morreu. Não, na verdade eles estavam presos, eles ficaram presos por quase 1 ano. E depois eles voltam tudo, aí tem aquele final feliz, né? Aí você pensa agora, porque inclusive o final é na festa de casamento lá do Daniel. Só que uma reclamação aqui. Eles foram na festa de casamento, só que cena nenhuma apareceu o casal. Cara, esquece, queria ver o casal, né, no casamento. Então, na última cena, aparece eles lá na festa, no salão, tudo. E você fala, agora o final vai ser bonitinho. O que acontece? Entra lá uma garçonete na festa falando furacão, furacão, furacão em erupção. Então você pensa, nossa, até no finalzinho, na última cena, acontece uma desgraça. Mas eu achei que foi muito legal a série. Inclusive esse final, eu tinha certeza que ia ser um final clichê, né? Falei assim, agora assim, né, vai ficar com a mocinha lá, o Big Boss vai ficar com a médica. E todos vão viver felizes para sempre. Inclusive na festa aparece um cara no meio, inclusive ele é vocalista lá do Shine. Ele levanta lá e fala assim, agora tão merecido final feliz, né? Tudo. E na hora as luzes são apagadas, né? Fica tudo escuro. Aí todo mundo fica olhando assim. E fala assim, agora é o beijo do protagonista? É uma cena romântica? E aí entra a garçonete falando que é uma fuga uma opção. Então eu achei esse final surpreendente, muito legal mesmo. A série, a história é muito bem feita, só que nem foi pra vocês, eu achei que eles podiam não ter judiado tanto da gente, né? Mas a história foi muito bem feita. Os personagens, falar agora um pouquinho dos personagens pra vocês.
O Big Boss, eu achei ele muito legal porque ele não é aquele soldado que você olha e você tem medo, né? Ele é engraçado, ele fica fazendo um monte de piada até em momentos importunos, né? Por exemplo, na cena da mina, se fosse eu tinha dado um soco na cara dele, porque imagina, você tá lá já num país totalmente perigoso e o soldado lá, ele não é nem um soldado, né? Ele é capitão, ele é o chefe alfa lá da equipe especial. E falar pra você que você pisou numa mina, é brincadeira, né? Depois falar pra você que, não, eu tô brincando. Dá uma raiva mesmo, né? Mas ele é engraçado, ele é muito patriota, né? Eu achei bonito esse patriotismo deles, porque aqui no Brasil eu não considero patriota, só que a maioria das pessoas, elas são patriotas em jogo de futebol. Então você não vê ninguém falando, por exemplo, eu daria minha vida pela pátria, eu morreria pela pátria, você não vê ninguém. E lá o Big Boss fala muito disso, fala assim, não, meu trabalho é proteger as crianças, os idosos e proteger a pátria. E, inclusive tem até uma parte que a médica pergunta pra ele, fala assim, nossa, mas você ama mais a pátria ou eu? E ele olha assim, fica quieto, não dá resposta nenhuma. Então eu achei bonito esse senso dele de querer proteger os outros. Ele reforça essa fala, achei isso muito legal. No primeiro e no último episódio, ele fala, não, eu tenho que proteger todo mundo. Achei isso... Basicamente isso eu descrevi um pouquinho do Big Boss, né? Agora, a médica, eu vou falar pra vocês, ela é legal, assim, é engraçada, tudo. Ela é gente como a gente, né? Porque tem umas partes que os soldados lá estão correndo sem camisa. E ela fica, oh meu Deus. Inclusive com o Big Boss do lado, né? Com o amor da vida dela do lado. E ela, nossa gente, olha esses soldados, que lindo. Então ela é gente como a gente. Ela é muito inteligente, quase um Dr. House, né? Ela sabe de tudo, acontece uma coisa, ela sabe de tudo, muito inteligente. Mas eu tenho que falar pra vocês, pra mim, quem roubou a cena nessa série foi a filha lá do coronel, a filha lá do tenente, a Monionka. Eu sei que a atriz é Kim Won, né? Mas eu não lembro muito bem do nome do personagem, porque, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tenho muita dificuldade de decorar nomes orientais. Mas a atriz é Kim Won. E, nossa, eu achei que ela roubou a cena. Por quê? Porque, além do Girl Power, né, ela é lá uma tenente. Ela tem um cargo superior até pro sargento lá, o namorado dela. É filha de coronel, só que ela não é submissa a ninguém. O pai dela falou assim, não é pra você namorar com o sargento, é pra você namorar com o Big Boss, porque o Big Boss ele tem um cargo mais alto, é mais digno da sua mão. E ela viu o Big Boss lá e falou assim, não, eu gosto mesmo do sargento, eu vou ficar com ele e tudo. Só que o que aconteceu? O sargento, ele era muito submisso ao coronel, então tudo que o coronel falava pra ele seguia a risca, né? E ele acabou se separando, obedecendo o pai dela, separando dela, pra ficar bem lá, né, com o coronel. Só que ela falou assim, não, aqui o assunto é nosso, é entre a gente, meu pai não tem nada a ver com isso. Então ela ia lá atrás dos objetivos dela, lutou assim contra o pai dela, lutou depois pra conseguir o sargento de novo. Então achei ela ótima. E fora isso, ela é muito focada no trabalho, né? Que nem tem uma parte que ela tá operando lá e parece que o Big Boss sofreu um acidente e tava quase morto lá no áudio. E ela operando, assim, o enfermeiro ficando no estado de choque. Falou, nossa, meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele morreu. E ela só olha pra ele e fala assim, se concentra no seu trabalho porque aqui a gente tá operando e a gente precisa salvar essa vida. Então, ela é muito focada. Pra mim, ela foi a melhor personagem da série. Teve episódios que eu tava louca pra ver a relação dela com o sargento ao invés de ver a relação do Big Boss com a médica. Porque ela foi demais. E o casal mesmo, achei muito bonita a história deles, né? Então, pra mim, quem roubou a cena foi ela e, consequentemente, o sargento. Mas é isso, gente. Super recomendo a história. Tem que assistir, acho que com certeza futuramente vou assistir de novo, porque a história é muito boa. E agora falar um pouquinho das curiosidades, né? Como não pode faltar, né? As curiosidades. Vocês sabem, conhecem o My Love from Another Star, né?
My Love from Another Star é um K-drama, um dorama, muito famoso no mundo inteiro. Então, por ele ser muito famoso, do pessoal ser muito conhecido, o pessoal gostar demais, né? Ele recebe muito merchandise. Só que o que aconteceu? O Descendants of the Sun acabou superando esse merchandise do My Love from Another Star. Então, atualmente, os dois maiores doramas são o My Love from Another Star e o Descendants of the Sun. E aí, qual que vocês acham que é o melhor, que vocês gostaram mais? Vocês escrevem aqui no comentário. E outra curiosidade, não é nenhuma curiosidade assim, é mais um fato. Teve um casal de chineses que eles estavam comemorando o aniversário de casamento e eles resolveram tirar várias fotos parecidas com as fotos divulgadas do Descendants of the Sun. Vou colocar aqui a foto pra vocês. Olha que coisa mais fofa, muito bonitinhos, né? E também umas criancinhas, só que eu não sei de onde, que também resolveram imitar algumas fotos divulgadas do Descendants of the Sun, que ficou muito fofo, né? E outra também não é uma curiosidade, mas é um fato, você pode até pesquisar aqui no YouTube, que se você aparecer, vai aparecer o primeiro vídeo, que é o do Jongki, cantando o You Are My Everything. É muito fofo também ele cantando, nunca tinha visto o protagonista cantando o tema central lá, ficou muito legal mesmo. Bom, gente, por hoje é isso. Hoje ainda vai passar o episódio bônus do Descendants of the Sun, então fique ligado aí no Viki, no site daqui do Drama Fever. Drama Fever acho que não vai passar hoje, mas o Viki vai passar. E fique ligado aqui no bônus. Se vocês tiverem alguma sugestão também de algum dorama pra comentar aqui, divulgar, porque agora eu fiquei sem doramas, vou pesquisar um legal. Bom, gente, é isso aí. Então, se vocês gostaram, dê um like aqui, se inscreva. Se não gostaram, não façam nada. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!